Olá, meus amigos. Está no ar mais um quadro do CEADEB TV, Pensando o Agora, nosso podcast semanal. E estamos essa tarde tratando do tema da lição de número 5, preparada para o dia 29 de janeiro. Estamos tratando, doutor Cleovaldo, de avivamento, especificamente o avivamento na vida da igreja. Nós temos um texto áureo que está em Atos 2 e 4, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a verdade prática nos diz que ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. E eu já chamo o senhor com um tema polêmico. Os dons espirituais, o avivamento, o mover do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, é para os dias de hoje? Foi para a igreja primitiva? Como é que é essa história aí? Para mim, sem dúvida, os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo, que na minha visão, na visão pentecostal, é o que abre essa porta para os dons espirituais, ele é para os dias de hoje. E por que tenho tanta certeza disso? 50 dias após a ressurreição do Mestre, na verdade, o Senhor Jesus passa 40 dias aqui e 10 dias os discípulos passam esperando a promessa do Pai. Por isso, Pentecoste, que são 50 dias após a Páscoa. Então, ali, Deus reúne, porque Deus utilizou-se de uma festa que atraía talvez milhões de pessoas, para que naquele dia pudesse fazer um derramamento conforme Joel, o profeta, havia preconizado. Então ele reúne todo mundo. Porque tem um detalhe aí, rapaz, quando eu converso com o senhor, minha mente parece que abre. Rapaz, é o Espírito Santo que está em você. Semana passada foi nosso amigo Robert, e hoje o senhor, abrindo a mente da gente. Espera aí. Quer dizer então que o dia de Pentecostes, aquele dia do derramamento do Espírito Santo ali, estavam todos reunidos. Quer dizer, foi estrategicamente escolhido. Estrategicamente. Porque me faz lembrar que era um dia em que os judeus de todo o mundo conhecido acorria para Jerusalém. Judeus, prosélitos, ou seja, aqueles que não tinham nascido de ascendência ou descendência judaica, mas que tinham se convertido ao judaísmo. E fora isso, fora os prosélitos e judeus, haviam também simpatizantes, ou seja, todas as nações acorriam àquele momento ali, que era especial, era uma coisa linda, uma coisa bonita. Você tinha judeu no mundo todo naquela época. No mundo inteiro. Judeu em Roma, exatamente. Judeu na Ásia Menor, judeu que tinha saído corrido de algumas dispersões aí na história daquele país, né? Perseguições do Império Grego, perseguições do Império Romano, gente morando em várias partes do mundo, mas que tinha uma tradição. Tinha uma no dia de Pentecostes. Exatamente, está Rapaz, lá. que coisa, né? E Deus, eu digo, pastor Kleber, e a todos, que Deus, ele é um Deus de repente, mas esse de repente de Deus, ele faz parte de um processo. Deus não é surpreendido por nada. A gente diz, de repente veio do céu. Ah, tudo bem. Ninguém estava sabendo, não. Aqui essa é a visão humana, né? A visão humana. É o de repente para a gente. O apóstolo Paulo, ele retrata essas palavras da seguinte forma. Ele diz que vindo a plenitude dos tempos, ou seja, estava preparando aqui, preparando ali, foram para a Babilônia, aí se abriram vários lugares de adoração na Babilônia. A Babilônia era o império reinante na época, e ali já estava se preparando, mas ainda não tinha o quê? Não tinha as vias. Quem abriram foram os romanos. Ali os lugares, havia Ápia, os lugares por onde iria escorrer o evangelho. Uma obra de engenharia tremenda. Uma obra de engenharia que até hoje é muito... Tem marcas lá. Marca, né? Então, Deus disse, já está na hora? Não. 100 anos já, Senhor? Não, está na hora não.
200 anos sem Urim, sem Tumim, sem profeta, sem nada. Não está ainda pronto. 300 anos, vem Macabeu, vem não sei quem. Não, 400 anos de silêncio. Aí Deus disse agora, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei para resgatar. Ótimo, mas ainda é o embrião. Mas a fundação da igreja só vem 50 dias depois, quando todos acorrem. Aí, o que é que vai fazer? Esse judeu está com medo, tudo fechado lá. Tinha ventilador? Não. Tinha ar-condicionado? Não. Tinha banco de couro? Não. Tinha o quê? E aí, doutor Kleber, é muita coisa, viu? Quando eu estou conversando com você, eu sinto Deus. E para dizer o seguinte, que quando o apóstolo Paulo diz que quando Jesus foi elevado do Monte das Oliveiras às alturas, foi visto por cerca de 500 pessoas, ou seja, 500 discípulos estavam vendo. E o Senhor disse, não se ausente de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Os 500 foram para Jerusalém, mas aí no primeiro dia, 10 disse, rapaz, eu não veio nada, eu vou embora. No outro dia, 60. No outro dia, 100. E foi diminuindo. De sorte que só os 380 foram embora. E 120 irmãos, incluindo a irmã Maria, Bartolomeu, Natanael, Tomé, disse, não, a gente vai esperar até que a gente seja cheio do Espírito Santo, até o cumprimento da promessa. Aí Atos 2, que é o texto clássico e que a gente vai estudar aqui, ele diz que estavam reunidos todos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso. Então aquilo ali, aquele derramamento e aquelas expressões, elas foram para atrair as pessoas. Agora, continua sendo necessária a atração? Sem dúvida. Os motivos continuam sendo os mesmos. E as formas como Deus atua, creio eu que também continuam sendo os mesmos. Deus é fiel e tremendo, né? Agora me faz entender o seguinte. Vou pegar o gancho aqui daquela questão da estratégia do dia de Pentecostes. Pessoas do mundo inteiro vindo a Jerusalém. E para tratar de um assunto, Deus usa essa estratégia para tratar de um assunto chamado avivamento, mover do Espírito. Fique lá. Jesus Cristo bola a estratégia. Fique lá e espere. Algo vai acontecer, como o senhor colocou. No plano de Deus, perfeito. No plano dos homens, uma surpresa. De repente. E ali a coisa acontece. Agora, o que me vem aqui, e isso aqui é fantástico, eu estou me tremendo aqui por dentro, é o seguinte, nós estamos tratando de avivamento. Avivar o quê? Avivar algo que durante toda a vigência do Velho Testamento, do Antigo Pacto, estava amortecido, estava sendo deturpado. Nós sabemos que desde o momento em que Deus dá a revelação a Moisés no Monte Sinai, dá os seus mandamentos, a lei que ele dá a Moisés, até o dia de Jesus, o que houve por parte dos hebreus foi justamente uma desvirtuação na leitura da lei. Aquela lei que foi dada com um propósito. Ao longo do Velho Testamento, ou seja, da história dos hebreus, foi se perdendo de tal maneira que eles davam mais importância à tradição dos anciãos do que à própria lei em si. É verdade. E, na verdade, quando Jesus Cristo vem como o Messias, que era aguardado, ele não é recebido. Por que não é recebido? Porque ele não se enquadra, não é na lei de Moisés, não é na profecia, não se enquadra na interpretação equivocada que a tradição dos hebreus estava dando à lei. Olha só. A gente aprendeu nas lições anteriores que todo avivamento precede da palavra. A palavra tem que ser lida, tem que ser entendida. E quando você vê a história de Jesus Cristo, você percebe que essa história, ela chocou os religiosos hebreus, fariseus, saduceus, as correntes religiosas. Por que chocou? Porque Jesus fazia milagres que só Deus podia fazer, só o Messias podia fazer. Mas quando eles olhavam para Jesus, não se enquadrava na esperança que eles tinham do Messias. A gente vê isso lá em João, capítulo 6, 7. Jesus multiplica os pães,
É aquela confusão lá diante os Messias, os fariseus e lá no templo dizendo assim, rapaz, esse cara está fazendo coisas importantíssimas, poderosas. Aí o outro responde, mas é filho de José, nasceu em Jerusalém, nasceu lá em Nazaré, não dá, não se enquadra, não nasceu no palácio, não tem linhagem, não tem estirpe. Quer dizer, na verdade, quando você chega ali, no dia de Pentecostes, acontece algo tão tremendo, que a lei é totalmente relida por Pedro. O discurso de Pedro. No dia de Pentecostes, Pedro, que andou com Jesus, que não entendia nada, andou com Jesus, mas não entendia nada. De repente se levanta e começa a fazer o quê? A avivar a lei. Pregar a lei. A reinterpretar. Se você pegar aqui, por favor, o senhor que está com sua Bíblia no celular, pega aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E quando você pega o momento em que Pedro se levanta, quando se levanta em Atos 2, e aí ele começa a falar, foram vistos e tal, cretenses, maravilhavam esses homens. E aí, para lá, Pedro se levanta. E diz assim, no capítulo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. E aí ele começa, no 16, e isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele começa a ler a profecia, a ler o antigo pacto e explicar no antigo pacto a revelação que era Cristo. Ou seja, avivando Cristo. Então o impacto do dia de Pentecostes no avivamento não foi só línguas estranhas. Não foi só o vento veemente. Ali foi a atração. Como Deus atrairia aquelas pessoas que vieram da Macedônia, vieram de Partos, Medos, Elamitas. Como Deus atrairia eles? Seria através de quê? De uma dança? Seria através de uma caixa de som? Seria através de quê? Deus teria que atraí-los. Então o Senhor fez que eles fossem cheios do Espírito Santo e começassem a falar noutras línguas. Eles já estavam cheios do Espírito Santo. Agora a expressão em outras línguas foi para atrair as pessoas para aquele evento. Veja como Deus costurou essa linguagem do salmista. O Senhor entreteceu, o Senhor costura tudo direitinho na mão para que as coisas possam atingir o objetivo. E vejam, doutor Kleber, o senhor, enquanto falava aí, muita coisa me passa pela cabeça aqui, algo muito interessante, que é o seguinte: os fariseus não eram mais pecadores do que nós, ou vice-versa. Qual era o motivo dos fariseus? Eles, quando foram expulsos da Judéia, isso lá em cima, eles foram expulsos, o povo foi expulso porque adorou a deuses estranhos. Então, no momento em que está na Babilônia, eles fazem um pacto com Deus, através de Daniel, que jamais adoraria a deuses estranhos. Então, quando eles retornam, eles tomam todo o cuidado para qualquer coisa que pareça ser zelosos, né? Zelosos. Qualquer coisa que pareça ser adoração a figuras na terra, no ar, no mar, eles abominem. Então, vejam que começa com o quê? Com zelo. O apóstolo Paulo, inclusive, ele atesta isso. Eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus. Isso não é coisa pouca, isso é coisa boa, ter zelo de Deus. Mas a partir do tempo, e isso passa muito tempo, isso passam séculos, aquilo que antes era zelo começa a se tornar uma formalidade oca. Aquilo que era uma oração começa a se transformar em uma repetição enfadonha. Eu acho isso interessante, porque isso eu tomo muito cuidado para que não aconteça comigo, para que o meu paletó e a minha gravata, ele não denotem apenas uma formalidade externa, e esteja distante o coração de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz: olha, vocês por fora são impecáveis, mas são sepulcros. Perdeu a essência.
Cadê o conteúdo? Agora, uma coisa interessante é o seguinte, aqui é a questão do dia de Pentecostes, Jerusalém. Hoje, quando você pega aí na televisão e assiste aquelas conferências das Nações Unidas, né, tem povos do mundo inteiro com um tradutor eletrônico no ouvido, né? Um ponto eletrônico ali que o palestrante está falando no seu idioma, em inglês ou turco, e o restante do auditório de várias nações ouvindo, cada um no seu idioma, porque tem um tradutor lá por trás. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo faz algo fenomenal. Ele coloca todos os judeus de todos os lugares do mundo para terem um ponto no eletrônico espiritual, em que se falava no idioma deles e todos entendiam em todos os idiomas. Isso para é fenomenal. O que foi que aconteceu com Neemias quando ele restabeleceu Jerusalém, o templo? Né? Como é que aconteceu? Ele chama o povo, congrega e faz o quê? Leitura da palavra. Através do escriba Esdras, ele lê a palavra do Senhor. Né? Ele cria um tablado em que Esdras sobe e começa a falar a palavra. E doutor, veja que coisa, isso é avivamento. Porque ali foi um avivamento da palavra. E aqui, veja que coisa interessante. Quando Pedro começa a falar, ele aponta o dedo, eles saibam com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificaste, no versículo 36, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele está pregando a palavra, e a palavra é cristocêntrica, mas é apontada para o coração do povo. E no 37 ele diz, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Veja que esse é um resultado esperado do avivamento. Lá em Esdras, no momento em que foi lido o livro da lei, as pessoas choravam. Avivamento sem compulsão não pode haver. Não existe. Dois detalhes aí. Mental. Palavra e autoridade espiritual. A leitura da palavra, né, por parte de Pedro, misturada com a autoridade dada pelo poder do Espírito Santo na vida dele. E aquele povo agora vai ver uma leitura das profecias viva, né? De dentro para fora. Aí você tem uma noção exata de por que aquela pregação de Pedro foi uma das maiores de todos os tempos. 3.000 almas se converteram a Jesus Cristo. Porque teve realmente o mover do Espírito, mas o mover do Espírito foi acompanhado da palavra. Foi a palavra avivada, autorizada pelo Espírito Santo de Deus, que gerou o arrependimento no coração daquelas pessoas. Com certeza. E um avivamento ou que se pretende avivamento, sem que as pessoas sintam no seu coração o arrependimento através da palavra, porque o que é que a palavra vem? Uma coisa é você ter uma lâmpada. Está lá no capítulo 40 do livro do Êxodo. Deus diz a Moisés, Moisés, coloque o candelabro, que é um conjunto de 7 ou até mais lâmpadas, mas acenda as lâmpadas. O que é que acontece muitas vezes? Nós temos as lâmpadas. O problema é que ou não tem fogo para acender a lâmpada, ou não tem azeite para gerar a combustão que vai acender a lâmpada. O que é que o avivamento faz? Ele, através da palavra, ele dá a reserva de azeite. Está lá no profeta Zacarias. Zacarias vê 2 oliveiras. Elas estão vertendo o azeite, né? O que é que o azeite faz? Ele vai gerar o combustível, glória a Deus, porque aleluia, avivamento tem que ter isso, né? Avivamento, ele não pode ser apenas fumaça. Eu sei que muitas vezes a bateria, e me perdoe aí, doutor, eu vi o senhor é baterista, outro dia eu vi um vídeo do senhor, entendeu? No YouTube, mas é o seguinte, a bateria não pode ser a geradora do avivamento. O avivamento não pode ser gerado às faíscas através de um movimento psicológico, de umas luzes que vão baixando. Não, isso pode até acontecer num segundo momento. Mas o avivamento, conforme já disseram o Senhor, tem que ser gerado pela palavra de Deus, na autoridade do Espírito Santo, e tem que atingir as mentes e os corações que confessam os seus erros e pecados e estão determinados
a seguir conforme o Senhor quer. Verdade absoluta. E o interessante é que naquele dia de Pentecostes ali, todo mundo reunido tem mais uma ideia da extensão do avivamento. Porque aquele avivamento não aconteceu dentro das cercanias de Jerusalém. Quer dizer, aconteceu fisicamente ali. Mas, espiritualmente, ele foi estendido representativamente para todo mundo. Sobre toda a carne. Porque todos estavam ali representando todo mundo. Significa o seguinte, aquele povo hebreu, exclusivista, xenofóbico, aquele povo hebreu que achava que o Messias era só para ele, né? Agora se depara com uma comunidade de fiéis representando todo o mundo, todos aqueles que estavam ali de outras nações, mostrando que a palavra de Deus, que o avivamento que o Senhor queria, não poderia ficar exclusivo para Jerusalém, exclusivo para Israel. Ele devia se estender a todas as nações da terra, como era o projeto de Deus, estava lá em Joel. Todo mundo deveria receber esse avivamento. O mais interessante é como Pedro pode pensar isso, né? Porque Pedro era, primeiro, um pescador, segundo, um judeu da gema, né? E ele entende que isso é espiritual. E isso aqui que está acontecendo, o povo não está bêbado, não. Isso aqui foi predito pelo profeta. Isso aqui diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E olha que esse próprio Pedro, lá adiante, é revelado no livro de Atos, a ele é encarregada a revelação dada por Deus de que o evangelho não é só para os judeus. Quando ele tem aquela visão, né? Daquele lençol. E Deus diz para ele, olha, essa palavra não pode ficar exclusivamente com vocês. Vocês precisam propagar. E aí o interessante, e isso é muito forte, é que Deus levanta um personagem. A estratégia de Deus é tremenda. Um personagem que representa a velha aliança. Paulo, judeu de judeu. Não é isso? Categoria. Extremamente zeloso. Aluno exemplar de Gamaliel. Conhecedor profundo da lei. Zeloso dessa lei. Perseguidor de crente. Perseguidor dos discípulos de Jesus Cristo, porque ele queria defender a pureza da sua religião. Era alguém preparado no Velho Testamento. Aí ele vai para o caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus Cristo. O caldo entorna para o lado dele. E ali ele gera um avivamento de tal forma que ele, impactado pela presença de Cristo, ele sai do cenário e vai fazer o quê? Uma releitura de tudo aquilo que ele tinha estudado, agora impactado pelo Espírito Santo. E aí quando ele volta... Sob nova direção. Quando ele volta com a velha aliança e agora numa perspectiva nova. A perspectiva é exatamente da nova aliança do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo fala em 1 Coríntios capítulo 11, ele disse, olha, eu passei para vocês aquilo que também recebi do Senhor, que ele disse, essa é a nova aliança feita no meu sangue, fazer isso lembrando de Agora, mim. como Deus escolhe uma pessoa ideal como Paulo para fazer isso? Não poderia ser outra pessoa. Foi um instrumento Só especial. Paulo poderia fazer isso. Quer dizer, o cara estava até determinado momento da sua vida defendendo a velha aliança, defendendo toda a tradição dos judeus, defendendo toda a estrutura antiga. De repente, num belo dia, encontra Jesus, tudo muda, e agora ele passa de ser aquele extremo defensor, zeloso da velha aliança, passa a ser o maior propagador desse avivamento que acontecia através de Cristo Jesus. E outra, não foi ensinado por ninguém. Revelado pelo próprio Cristo. Foi pelo próprio Senhor. Quer dizer, meu amigo, o agir de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus é lindo demais. Agora, uma coisa, doutor, que eu gostaria de enfatizar para a discussão aqui, porque nós estamos pensando o agora, né? Nós estamos pensando as coisas, e nesse momento, sobre avivamento. Mas há algo importante que eu sempre venho pensando, é o seguinte, a gente, muitas vezes, e eu mesmo tenho atalhado as pessoas e refutado no sentido seguinte, muita gente acha que o Salmo 23
é aquele salmo mais bonito, deixa a Bíblia nele. Outros gostam mais do Salmo 91 e usam como se fosse uma proteção. Mas eu faço essa crítica, mas eu faço com muito temor também. Eu faço com muito cuidado, porque muitas vezes a gente vai demais na crítica sem conhecer, muitas vezes, o fundamento. Então, veja, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele é apenas mais um texto bíblico, mas ele tem muita coisa que até hoje, a gente ainda não parou para ver na essência. Vou te contar o que é que está na minha mente, porque estou falando isso. Eu tive um contato com um missionário, ele é rio-grandense, mas ele estava na Mauritânia. Ele disse: irmãos, eu tinha um bom dinheiro e eu queria ajudar as missões. E eu disse: eu vou comprar uma frota de carros. Mas como era para Mauritânia, então o missionário disse: rapaz, um carro aqui para a gente não vai adiantar de nada, compre 7 camelos. E aí comprou. E ele não apenas mandou, mas ele disse: como é que a gente pode mandar as Bíblias lá para vocês evangelizarem? Não mande Bíblia não, que vai ser todo mundo preso. E ele fez assim uma estratégia: então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar pequenos rádios, e no rádio eu coloco um chip com a Bíblia. Tá bom, tal, como é que opera? Mas aqui vai para frente, aqui vai para trás, tal. E enviou uma caixa, numa caixa dava para 100 pequenos rádios. Tudo bem, ele mandou. E depois de um tempo ele recebeu a notícia de que estava tudo bem, estava funcionando, e a igreja tinha passado por um avivamento. Aí ele disse: eu quero participar desse avivamento. Como é isso? Aí ele passou pela alfândega e tudo mais. E quando chegou na casa de uns irmãos, eles tinham reunido uma igreja, uma casa escondida, porque é praticamente proibido lá. E disse: como é que vocês foram batizados com o Espírito Santo? Se não tem pastor aqui, se não tem quem explique a palavra de Deus, eu apenas mandei a Bíblia para vocês ouvirem. Não, pastor, aqui eu vou ensinar. O missionário que levou ele, local. Aí ele passava, Atos capítulo 2. E aí todo mundo se ajoelhava para orar, e ele dava o play em Atos capítulo 2. Ele contou. Ele disse: quando começava o locutor a falar, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Ele disse que aquelas pessoas que ainda não tinham sido batizadas com o Espírito Santo eram batizadas. Ele mesmo se surpreendeu e ele levantou essa questão. Irmãos, como é que um texto bíblico foi tão usado e ainda é usado por Deus, o próprio texto, para fazer com que o Espírito Santo de Deus se manifeste? Doutor, quando a gente observa lá a Rua Azusa, a gente vê que foi a mesma coisa, né? O reverendo Seymour, ele disse que quando ouviu falar sobre o Atos capítulo 12, o Espírito Santo tocou. Ele não foi batizado logo. Ele começou a pregar sobre Atos capítulo 2. E as pessoas na sua congregação começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Ele mesmo demorou de ser batizado com o Espírito Santo. Mas o que eu queria aqui que você discutisse com a gente é esse poder de alguns textos bíblicos. João capítulo 3, versículo 16, né? Lá em Tito, no capítulo 2, versículo 9, a graça maravilhosa se manifestou. Esse texto do Atos capítulo 2 acho que tem muito mais do que o que a gente pensa. Verdade. E nos leva a entender que quando a gente diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é porque de fato ela tem vida própria. Ela produz resultados por ela mesma. Outros textos dependem muito do interlocutor, de quem está produzindo aquele texto. Mas a palavra de Deus, ela por si só tem poder. O poder está contido no próprio texto bíblico, independentemente de como ou quem o esteja lendo. E mais ainda, isso nos leva a entender que esse avivamento, ele não se restringe aos dias da igreja primitiva. Quando a gente se depara com uma ideia chamada de cessacionismo, isso é muito preocupante, e isso me faz lembrar aquela parábola das uvas, da raposa e das uvas. Sim. A gente aprende essa parábola na escola. Que parábola é essa? A uva vai passando, encontra lá um cacho de uva bonito, né? Maduro, belo, e ela pensa assim, deve ser muito gostoso. Mas ela tenta, pula,
tenta pegar o caixa e não consegue. Ela luta, ela joga o que ela pode e não consegue. Como ela não consegue, ela conclui dizendo assim, parece que nem estava muito doce. Então, assim, como eu não posso, eu não tenho, eu deprecio aquilo que eu não tenho. Então, parece mais essa ideia de que, assim, como determinados segmentos cristãos se depararam com uma realidade cruel, que é a perda da vida espiritual, né, do mover do espírito, é mais interessante eu dizer que isso parou do que eu continuar insistindo em buscar o poder do alto. Só que isso nos leva a algo muito poderoso, que a gente tinha dito aqui na semana passada no podcast, que é a questão da experiência. Né? A palavra do Senhor, ela é o fundamento da vida cristã, mas essa palavra, ela sozinha não gera fruto, não. O importante é a experiência. E aí, a pergunta que eu faço é, o senhor tem o batismo com o Espírito Santo em sua vida? O senhor tem a experiência pentecostal na sua vida? O senhor vai dizer, tenho. Você sabe o que é o mover do Espírito? Sei. Você vive isso? Vivo. Quem vai te tirar essa experiência? Pois é. Qual é a autoridade teológica que vai passar por cima de uma experiência que tem fundamento bíblico e tem a ratificação da sua experiência pessoal? Exatamente. Porque a experiência pessoal sozinha não, pode gerar desvirtuações na palavra. Exato. Mas se você tem a promessa da palavra, tem a palavra que diz que há, e você vive a palavra, como é que alguém vai dizer, não, a palavra diz, mas parou? Parou como? Aonde? De que maneira? Por que parou? Por que parou? Não há motivo para parar. E creio que nossos irmãos cessacionistas, como você mesmo disse, talvez foram amparados por excessos de experiências pessoais que não estavam embasadas na palavra de Deus, o que não é o caso do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Em todos os grandes avivamentos, nós vemos essas manifestações. Óbvio, e eu tenho visto muito isso, tem um livro chamado Gazelas da Disciplina, em que não vou me lembrar do reverendo aqui, acho que o Olson, ele diz que quando houve o avivamento, logo após a rua Azusa, então algumas pessoas elas se deitavam, elas desmaiavam, havia muitas expressões que elas extrapolavam aquilo que era considerado normal. Nós sabemos disso, nós temos também experiência com coisas que pessoas que levam o corpo a extremos. Mas é preciso ter também o equilíbrio de receber o batismo com o Espírito Santo, de aceitar os dons espirituais, que são distribuídos pelo Espírito Santo, que dá a quem quer, e evitar os extremos. Mas existe entre os extremos esquerdos e direitos, existe o centro, existe uma vida espiritual. A lição anterior falou sobre Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo. Foi isso que levou ele a nunca parar, a nunca desistir, porque a vida dele toda foi a prova de que podemos fazer as coisas cheios do Espírito Santo. Né? É verdade. Eu tenho uma experiência muito grande com os testemunhos do pastor David Chu, lá da Coreia do Sul. E eu assisti um dia desse, uma palestra que ele fala sobre o que motivou ele a trabalhar na sua igreja um evangelho de forma integral. Ele dizia assim, olha, eu vivi numa realidade na Coreia em que você tinha vários segmentos religiosos cristãos, evangélicos, protestantes. Por exemplo, você tinha uma igreja, isso é a realidade do Brasil também, em que aquela igreja ali, ela focava na cura divina. E ele dizia, não, de fato ali você tinha manifestações de cura divina, mas era só cura divina. Aquela igreja negligenciava a palavra. Era só cura divina. De repente você ia para outra igreja e que essa igreja ela priorizava a prosperidade. E de fato tinha pessoas que lá criam na prosperidade e recebiam a prosperidade, mas era só prosperidade, não tinha nem cura nem palavra. E você tinha uma outra igreja que focava na palavra, teologia esmerada, base bíblica, fundamento bíblico, mas não tinha nem cura nem prosperidade. E ele em oração dizia assim, Senhor, dá-me uma igreja na qual os meus fiéis possam experimentar todas essas situações. Ou seja, é preciso que eu pregue um evangelho pleno, que é a ideia dele, né? O evangelho pleno, que seja capaz de ter um fundamento bíblico, que tenha uma base bíblica, que tenha uma teologia saudável,
mas que ao mesmo tempo pregue a cura, que pregue a libertação, que tenha a ideia de que o evangelho não se limita à vida espiritual, mas também à vida material e traga prosperidade. Ou seja, há uma integralidade no evangelho. A igreja viva, ela precisa experimentar a plenitude do evangelho. Há poder no evangelho. Há poder no evangelho. Você precisa se apropriar de tudo o que o evangelho é capaz de fazer na sua vida. Agora, mas pastor, tem crente que está na igreja, que é fiel, que está e está sofrendo. Quer dizer, olha só como uma situação específica pode gerar uma limitação para toda a comunidade. Quer dizer, eu creio que Jesus Cristo salva. Eu creio que Jesus Cristo cura. E eu creio que ele batiza com o Espírito Santo. Mas de repente eu orei por alguém, a igreja orou, a comunidade orou e aquela pessoa não foi curada, morreu. Isso invalida a ideia de que Jesus Cristo cura? Jamais. Eu posso parar de pregar que Jesus Cristo cura porque eu pedi a cura e naquele caso específico ela não veio? Não. Então eu posso pregar a miséria, a desgraça, a pobreza, porque certas pessoas na sua vida pessoal não tiveram condições financeiras de prosperar? Não, eu tenho que pregar aquilo que o evangelho é capaz de fazer. É lógico que a gente lida com a soberania divina. A soberania divina está acima de tudo. Mas eu vivo aqui embaixo pela fé, com certeza, crendo no poder do evangelho. Então esse avivamento é que tem que ser trabalhado dessa maneira. A gente citou aqui um caso aqui, o senhor brincou comigo da bateria. Tem bateria e bateria. Você tem... isso é muito perigoso. Quando eu vejo esse discurso de pastor querendo enquadrar o mover do Espírito, isso é muito perigoso. Como o senhor colocou aqui, o equilíbrio. Quer dizer, rapaz, tem hora que você é tomado... A gente viveu uma experiência aqui, há poucos dias, que ninguém esperava. Parou, travou, calou a boca. Você tem controle sobre o Espírito? Tem? Não. Será que tem mesmo? Não. Até que ponto você tem? O profeta... tudo bem, isso é no normal. Mas chega uma hora que o sobrenatural de Deus acontece. Então quem sou eu para dizer a meninice? Rapaz, pare com isso. Busque o equilíbrio. Busque pregar a palavra com equilíbrio, com sensatez. Mas não limite. Por exemplo, você pode ter um cidadão que está tocando guitarra na igreja para se exibir. Está tocando solo de guitarra ali para mostrar que ele é bom, que ele estudou, que ele sabe. Mas e de repente o coitadinho do guitarrista está lá tocando e é tomado pelo Espírito. E aquela guitarra começa a tocar de um jeito que eu já vi. Eu já vi baterista ser tomado pelo Espírito e eu disse, agora aqui não é mais homem, é coisa fora do normal. Isso tudo é o mover do Espírito. Isso é vida na igreja. Cabe à liderança administrar esses dons. Com certeza. De modo que tudo isso convija para a edificação espiritual do corpo de Cristo. Agora, você querer limitar o agir do Espírito, porque você, aqui na minha igreja, meninice não tem. Claro que você tem que segurar, você tem que educar, você tem que trabalhar, mas dá espaço para o Espírito agir no meio da igreja. É uma coisa importante isso aqui que você está falando, doutor Kleber, porque o que nós devemos evitar é trocar a forma pelo conteúdo. Então, e eu dei um exemplo aqui da bateria e você foi cirúrgico nesse ponto. Não é que a bateria pela bateria seja o problema, não, porque o músico pode ser tomado pelo Espírito Santo e a bateria se transformar no melhor instrumento do mundo. Não é verdade? É verdade. Então, a bateria é um instrumento de Deus sendo utilizado por um instrumento que é a pessoa que toca. O que não pode é querer, tendo estado cheio do Espírito Santo naquele momento, querer agora dominar e fazer... Achar que aquilo ali vai gerar, né? Aquilo vai gerar. E o que tem acontecido muito saindo agora da questão da bateria, inclusive, por exemplo, quando o Espírito vem sobre nós com novas línguas estranhas chamadas, muita gente costuma repetir aquele como se fosse um mantra, língua, e já não tem mais nada dentro. Às vezes a pessoa está em pecado, às vezes está fora da presença de Deus e quer forçar uma realidade. É isso que muitas vezes... Trabalhar o emocional, né? Trabalhar o emocional. É isso que muitas vezes tem afastado as pessoas e o próprio espírito da congregação. Porque se buscarmos a Deus pedindo o Espírito, Ele vai dar uma pedra?
Não. Não dá, não. Ele vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Isso aí eu sei, você sabe. E todos aqueles que buscam o Espírito Santo, para você ter uma ideia, eu busquei por quase um ano o Espírito Santo. E eu fiquei nervoso. Eu fiquei chateado com Deus. Eu disse, rapaz, eu já vi que o senhor não quer me batizar, então vamos fazer o seguinte, não, eu não peço mais, o senhor vai batizar os outros. Falei assim. E aí fui para o interior, fui para a roça, que todo ano eu ia 2, 3 vezes lá para a roça. E eram cerca de 22h30, um frio muito grande lá, e eu fui dormir. Mas antes fui orar. E nessa oração, eu estava no mesmo quarto que com meu irmão, Claudivan, comecei a orar, uma oração assim, quase formal. Não era formal porque o meu coração estava nela, mas muito chateado. Senhor, é o seguinte, eu estou decidindo hoje, não vou mais orar sobre batismo com o Espírito Santo. Já vi que o Senhor não quer me batizar, já participei de vigília, já participei de ciclo de oração, já participei disso, daquilo, outro, fiz jejum e tal. O senhor é duro, viu, chefe? Foi. Aí eu falei mesmo, falei com muita propriedade, não vou mais buscar o Espírito Santo. Eu estou falando essa aí e fiquei ali um tempo, sem falar nada, só esperando a chateação, não esperava. De repente, quando eu fui falar, a coisa andou. E a primeira língua estranha, aqui é um fato, a primeira língua que o Senhor me concedeu foi uma língua que um irmão lá da Boa Vista usava, uma língua estranhíssima. Eu digo, aí eu parei assim, eu pensei, Senhor, tudo bem, se o Senhor que está me batizando mesmo, me dê uma outra língua, que essa daí é feia. Falei assim. E aí o Senhor foi me dando uma variedade de línguas. Eu fiquei ali um tempo muito grande, eu não sei até que horas, se foi até 2 da madrugada, se foi 3 da madrugada. Mas assim, eu sei que foi uma noite especial. Mas veja que não precisou nenhum aparato externo. Era só eu e Deus. E a minha fé. A experiência. Pena que o tempo já foi, chefe. Que pena. Tema tão bom, né? É sempre assim. Quando está engatilhando, termina o horário. Mas, vamos às considerações finais? Busque o Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque uma vida motivada. O Espírito Santo é esse dínamo, esse dinamismo. É essa pessoa especial. Ele não é só um formato, mas ele é uma pessoa especial que está à disposição daqueles que hão de herdar a salvação. Que nós tenhamos, doutor, uma igreja cheia do Espírito Santo, porque isso diz respeito a nós também. Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor, te agradecemos pelo divino Espírito Santo, no qual somos batizados, Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, o batizador. Senhor, neste momento, se há alguém nesta madrugada clamando a Deus pelo teu Espírito Santo, concede que seja cheio neste momento, Senhor, que possa falar em outras línguas, que possa ser cheio do teu Espírito Santo. Concede-lhe também os dons, Senhor, para a tua honra e tua glória. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana, se o Senhor nos permitir.